Quero que você abra agora a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 10 do Evangelho de Marcos. Vamos ler a partir do versículo 23. Vamos ler então, do 23 até o 31, ok? Amém, queridos? Vamos lá? Jesus então olhou para os seus discípulos que estavam em volta dele e disse: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantados, mas Jesus continuou: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantadíssimos e perguntavam uns aos outros: então quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e disse: para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus é, pois para Deus tudo é possível. Aí Pedro disse: veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Aquele que por causa de mim e do Evangelho deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, receberá muito mais, ainda neste mundo, ainda nesta vida. Receberá 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras e também perseguições. E no futuro receberá a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Que Deus, Ele abençoe a palavra dele, amém? Eu quero compartilhar com os irmãos uma mensagem sobre riquezas espirituais, que é o foco aqui deste texto que nós acabamos de ler. Aqui Jesus está mostrando que a entrada no reino de Deus é uma experiência, queridos, sobrenatural. É uma experiência promovida não pelo homem, mas por Deus, portanto, sobrenatural. E também percebemos aqui neste texto que os que ingressam nele, no reino de Deus, esses recebem benefícios muito superiores aos valores que tiveram de renunciar neste mundo. É o que o texto está mostrando aqui de primeira mão. Então quero compartilhar sobre a primeira coisa muito importante no texto, que é o milagre da mudança de valores. Nós, alguns domingos aí anteriores, nós pregamos sobre o jovem rico. Nós falamos aqui deste contexto do versículo 17 até o 22. Nós aprendemos aqui sobre quando este jovem foi questionado por Jesus a respeito de se ele era um seguidor, se ele obedecia os mandamentos de Deus. E este jovem mostrou que era obediente aos mandamentos, os 6 que Jesus tinha apresentado para ele. Mas quando Jesus disse: vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres, depois segue-me, este jovem, ele se entristeceu muito, a cara dele fechou, né? Porque ele era muito rico. Então ele saiu dali e não fez o que Jesus falou, pelo contrário, saiu triste daquele lugar. Ou seja, este jovem, no coração dele, ele tinha as riquezas deste mundo, os valores deste mundo. O Deus dele era as riquezas que ele possuía e não Deus. Porque o primeiro mandamento que aprendemos, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando esse jovem se entristeceu porque ele não abriu mão das riquezas que ele tinha, eu não sei se de fato
Jesus ia deixar fazer isso, mas certamente era um teste para ver onde estava o coração deste jovem. Então, mostrou claramente que o coração dele estava preso às riquezas deste mundo. Portanto, o Deus deste jovem era as coisas deste mundo. Bem, então eu quero aqui continuar, vamos dizer assim, falando sobre essas riquezas apresentadas logo depois, apresentadas por Jesus. Então nós percebemos que a intenção de Jesus aqui é mostrar que há um milagre, acontece um milagre de mudança de valores no coração do homem, no meu coração, no seu coração, querido. Só Deus pode arrancar esses valores da terra, esses valores do mundo, esses valores passageiros que nós muitas vezes nos envolvemos até a cabeça, né? Até a cabeça aqui nesta terra. Só Deus pode arrancar isso do nosso coração, só Deus pode operar um milagre e mudar esses valores dentro de nós. E é interessante aqui que Jesus, olhando, né, o semblante do jovem, viu que o semblante estava caído, né, fechado. Ele logo falou aqui que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E há muitas interpretações sobre este fundo da agulha. Eu acredito que quando as mulheres e alguns irmãos também, quando leem esse texto, devem pensar assim: bom, esse fundo de agulha deve ser da agulha lá de costurar, né? Aquela agulha ou de tricotar. Então a irmã já imaginou, eu imagino a irmã pensando assim, pegando um camelo, aquele bicho do deserto lá, né? Pegando o camelo e passando ele na agulha. É mais fácil passar um camelo. Mas não é isso, bem exatamente que Jesus está falando. Existem várias interpretações, e uma delas é que o fundo da agulha se trata de uma pequena porta ao lado da porta principal da entrada da cidade de Jerusalém. Se eu não me engano, se eu não estiver errado, a cidade de Jerusalém tinha 12 portas, 12 entradas, mas na porta principal havia do lado dela tipo uma portinhola, né? Bem pequena, e ali, às vezes, eles passavam o camelo, até porque, queridos, o motivo é que naquele tempo, não como hoje, haviam muitas guerras. As nações sobreviviam muito das guerras, elas queriam poder, conquistar uma nação era como conseguir uma certa segurança também. Também tinha a questão econômica, conquistar uma nação era poderio e era mais economia para aquele país. Então haviam muitas guerras. Então às vezes dependendo da situação que aquela cidade estava vivendo, ou do entardecer, para não correr nenhum risco de uma invasão, passava assim os camelos por ali de algum negociante que chegava fora da hora da entrada na cidade. Então é interessante que quando Jesus fala é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha de que um rico entrar no reino do céu, esse camelo ele tinha que tirar dele todas as bagagens, ele tinha que ser totalmente descarregado, depois ele tinha que ser ajoelhado, o camelo, e depois ainda tinha que ser empurrado, né? Que coisa, né, querido? Que coisa, que dificuldade. Jesus estava aqui com isso, ilustrando a dificuldade de se entrar no reino de Deus. Embora eu preguei aqui um tempo atrás, falando que os mandamentos do Senhor não são pesados, de fato não são, mas o irmão tem que ouvir comigo, que você que já está há alguns anos na vida cristã, você que já está talvez até alguns meses, já está compreendendo, que no dia que você aceitou Jesus, foi o dia que você começou a renunciar muitas coisas. Você começa a renunciar. Cada dia o irmão tem que ir renunciando, né? Renunciar a fofoca, renunciar a dissensão, a divisão, renunciar a gritaria, renunciar aquele espírito de manipulação, renunciar às coisas que tiram a atenção de Deus, renunciar às coisas que são secundárias e colocar as que são espirituais
em prioridade. Na verdade, querido, você está sempre renunciando. O verdadeiro cristão é aquele que está renunciando cada dia alguma coisa para se tornar melhor e para se tornar um exemplo na vida cristã. Ou seja, é um desafio. Fala, vale a pena, vale? Vale a pena, irmãs? Vale a pena, querido. Que bom, né? Tem uma coisa assim que nós temos uma dificuldade muito grande de renunciar. É quando alguém nos ofende ou faz alguma coisa para nós, e a gente fica ofendido, fica chateado com aquilo, e você tem até uma certa razão, você está coberto de direito, de razão, mas você sabe que quando Jesus morreu na cruz, você perdeu todo o seu direito. Você perdeu toda a sua razão. Não ficou louco não, tá? Estou falando, você sabe. Mas, querido, você não tem direito de se ofender. Pastor, mas aquele irmão fez isso. Não tem direito de se ofender. Pastor, mas aquele irmão disse isso. Você não tem direito de se ofender. Não é verdade, querido? Tem que pôr lá na cruz. Alguém diz, fala a Deus. Você não tem direito, irmãos. Não tem direito. Põe isso na sua cabeça, vai ser feliz mais rápido. Amém? Então a gente percebe que o que Jesus quer mostrar, que o que somente pode mudar este quadro aqui, deste jovem rico, apresentado agora aqui, só um milagre pode mudar. Só um milagre. O maior milagre é aquele que acontece dentro de você, que você começa a renunciar, começa a mudar os seus valores e pôr os valores celestiais no lugar dos valores desta terra, querido. Então, o que era justamente o que Jesus estava querendo fazer aqui na vida de seus discípulos, e podia fazer. Ou seja, o que ele disse, o que é impossível aos homens é possível para Deus, para mim. Pedro, o que é impossível para você é possível para mim. Olha, irmãos, lá em Tiago, capítulo 4, eu gosto muito de Tiago. Nesse primeiro capítulo aqui é tremendo, é uma pauleira que só. Mas eu quero ler com vocês o capítulo 4. Olha o que o capítulo 4 diz, no versículo 4. Não vamos ler todo o trecho, porque é tremendo, mas só o versículo 4 já ajuda. Aqui diz assim: gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou seja, quanto mais eu agrego os valores do mundo para a minha vida, em outras palavras, eu estou me tornando inimigo de Deus. Isso é muito sério. Então Deus pode mudar, querido, os valores do coração humano de uma forma sobrenatural. Então essa é a primeira bênção que recebemos, né, de Deus. Essa é a primeira bênção que Deus dá àqueles que se dispõem a se entregar totalmente nas mãos dele. Amém? A outra coisa interessante aqui que Jesus quer mostrar é sobre a recompensa pela renúncia. Eu quero dizer para você, querido, que a sua vida de renúncia, ela trará sobre você muitas bênçãos, muitas recompensas. Amém? Agora, não é uma barganha não, querido. Aquele pensamento assim, se eu fazer isso para Deus e aquilo, e se eu procurar obedecer a Deus, isso e aquilo, eu vou receber isso e aquilo de Deus. Não é isso. É que quando você vai descarregando, vai tirando de você, querido, essas bagagens, essas tralhas, esses valores do mundo, e aí você ajoelha, porque você se quebranta na presença de Deus, e não diante do mundo, e aí você recebe um empurrãozinho, aí você passa pelaquela portinha,
e você passa a desfrutar das bênçãos de Deus. Sabe por quê? Porque você está pronto, você está liberto, você está em condição. Jesus fala que Ele quer tirar esse fardo do mundo, esses valores do mundo, essas ilusões do mundo sobre você, que está sobrecarregando sua vida, que está pesando você, está te afundando cada dia mais no casamento, no relacionamento, no trabalho, no seu financeiramente, com saúde. Ele quer tirar todas essas tralhas, essas coisas e colocar os verdadeiros valores dele sobre sua vida, do reino dele, para você então usufruir. Então não é questão de troca, você está entendendo, querido? É que você está com as mãos cheias de coisas do mundo e não tem mais aonde colocar. E quando Deus tira essas coisas das suas mãos, aí elas estão livres, vazias para receber as recompensas de Deus. Entendestes? Então, quando os discípulos disseram aqui ter deixado tudo para seguir Jesus, porque Pedro, né, irmãos? Pedro, tem os Pedros da vida, e graças a Deus que tem os Pedros, porque a gente não teria assim o que Jesus falou depois. Pedro logo pensou: pá, nós largamos tudo para te seguir, Senhor. E Pedro era bilionário. Pedro era talvez tanto ou mais rico do que o jovem rico. Era? Pedro, irmão, estava lá com o negócio dele, a falência. Porque as duas vezes que Jesus encontrou, na primeira vez Pedro, ele não tinha pescado nada. E depois, quando Jesus ressuscitou, encontrou com ele lá no finalzinho do Evangelho de João, ele está pescando, não pegou nada também. Meu Jesus, Pedro, ou ele estava dando azar, ou ele é um péssimo pescador, mas o negócio dele estava afundando. Se Pedro pode me ouvir, ele está falando assim: por que esse rapaz está falando de mim? Todo mundo fala de mim assim. Mas, querido, Pedro falou também uma verdade, porque ele deixou alguma coisa. Nós deixamos tudo, porque tudo talvez para você seja uma casa, um carro, uma esposa, filhos. Talvez tudo para você seja você e você mesmo. Eu, por exemplo, quando eu deixei tudo para seguir Jesus, eu não tinha nem onde cair morto. Mas eu deixei, pelo menos, o cair morto, eu deixei alguma coisa. Mas a verdade é que nós deixamos alguma coisa. E Pedro diz: nós deixamos tudo para te seguir. Então Jesus começa a falar para ele e para os discípulos as recompensas que cada um deles receberia, né, no reino de Deus. Ou seja, tudo que viessem, Jesus passa isso para eles, tudo que viessem a renunciar, o receberiam de volta 100 vezes mais. Então, nós vemos aqui a bênção da multiplicação entrando em operação na vida de Pedro e dos demais discípulos. Ou seja, quanto mais eles buscassem ser fiel ao Senhor, o resultado seria uma semeadura feita por meio da renúncia. Diga: semeadura feita por meio da renúncia. Irmãos, cada vez que você renuncia os valores do mundo e recebe os valores celestiais do reino de Deus sobre sua vida, vem uma semeadura. Então o Senhor permitiria ali uma colheita abundante que trouxesse uma grande alegria aos que participassem dela. Agora veja bem, o Evangelho não é um campo no qual alguém pode investir interessado que numa restituição ou recompensas. Este é o grande erro que tem se pregado em muitos púlpitos deste país. Tem se pregado um evangelho voltado ao quê? Numa barganha, voltado numa troca, ou numa restituição, ou numa recompensa. Por isso que Jesus, para evitar qualquer erro dos discípulos compreenderem que em receber o reino de Deus se traduzia em receber coisas para eles, em termos até materiais, principalmente materiais, ele acrescenta uma palavrinha aqui, ó. Se a gente olhar o versículo 30 com bastante cuidado, diz assim: Jesus fala: receberá muito mais ainda nesta vida, não é isto? Receberá 100 vezes mais casas
irmãos, irmãs, mães, filhos, terras e também perseguições. Essa parte não se prega, né? Só se prega as casas, só se prega os iates, só se prega as casas de veraneio, só se prega um bom emprego. Não é verdade? Eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos, antes de a gente continuar aqui, tirar qualquer dúvida. Mas é uma verdade, quando você entregou sua vida para Jesus, esse mistério, essa bênção da multiplicação começa na sua vida. Vou pegar meu exemplo. Quando eu aceitei Jesus, eu estava na Pindaíba. A minha vida era... Como é que era aquela música lá? Eu era magro que dava dó. Meu paletó listrado de uma listra só. A minha vida era assim. Eu estava na Pindaíba. E já tinha perdido minha mãe, meu pai, meus irmãos de sangue, né, família. Já tinha perdido muitas coisas, já estava perdendo até minha própria vida. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, e eu larguei tudo para seguir Jesus, se cumpriu essa palavra em minha vida. Eu passei aqui, Deus realmente me multiplicou 100 vezes mais na minha vida. É verdade que esse 100 vezes mais não está ligado 100 vezes, ou 100 casas, ou 100 irmãos, não. O 100, ele quer dizer no sentido pleno. Né? Por exemplo, quando na palavra dos 4 tipos de solos, fala da boa terra, a semente caindo ali vai produzir a 30, a 60 e a 100, fala de plenitude, de algo completo. Então Deus vai realizar o propósito que Deus tem para a sua vida pleno, aqui na terra e no mundo por vir. Amém? Então, quando eu aceitei Jesus, eu ganhei casas. Eu que não tinha casas, eu ganhei muitas casas. A casa da irmã Nilda, a casa do pastor Daniel, a casa, deixa eu ver quem mais eu lembro aqui, da Zenilda. Eu ficava mais na casa da Zenilda. A casa de meus irmãos é a minha casa. Quando eu vou na sua casa é minha casa, meu irmão. É claro que a gente tem que ser educado, porque quando eu vou na casa da minha irmã de sangue, a Fatinha, eu tenho uma certa liberdade, mas eu tenho limites, amém? A gente tem que ser educado. Mas a sua casa, a casa do Daniel Felipe hoje é minha casa. Eu tenho um apartamento. Amém? Do irmão Juliano, a casa dele é minha casa. Um dia Deus estive na casa dele. Aproveitei e comi um churrasquinho. Já tem muito tempo, irmão. A casa do irmão Fábio, que está lá, ó, do Henrique, do pastor Paulo, é minha casa, irmão. A casa aqui do pastor Richard, do Fábio, é minha casa. Porque, irmãos, a Bíblia diz que um dia que eu e você entregamos nossa vida a Jesus, nós passamos a fazer parte da família dele, nós somos irmãos. E tem mais, eu sou mais irmão de você do que o seu irmão de sangue, porque eu e você vamos morar a eternidade no céu. E outra, Jesus está preparando uma mansão para nós. Então aqui eu recebi 100 vezes mais. Eu tenho certeza, irmãos, que se eu não tivesse casa, eu poderia estar tranquilo, porque eu tenho casas aqui onde morar e ficar. Se eu fosse morar na casa do irmão aqui por um mês, eu ia morar todos os dias nessa terra, até chegar na última casa aqui. Outra coisa, a Bíblia fala que eu vou receber 100 vezes mais o quê? Olha, 100 vezes mais irmãos. Quantos irmãos que eu tenho aqui hoje? Quantos irmãos que eu estava aqui hoje pela manhã? Quantos que não vieram no culto nem da manhã nem da noite? Quantos irmãos que eu tenho nessa cidade de Piracicaba, no Brasil, no mundo inteiro? É milhares, milhões. Os que já morreram. Quantos? Aqui também fala de irmãs, você, minha irmã. Amém, minha irmã? E diz mais, filhos. É verdade. Quantos filhos que eu tenho agora? Quantos pais, quantas mães? Isso é maravilhoso, isso é o que o Senhor está dizendo. Vocês vão receber 100 vezes mais.
nesta vida, mas nós sabemos que agora, que eu quero dizer, com perseguições. Nós um dia vamos encontrar com o nosso Senhor Jesus no céu, mas até lá, querido, nós vamos passar por muitas tribulações, por muitas provações. E as lutas que nós estamos passando, que vamos passar, as provações, as perseguições por causa do Evangelho e do nome do Senhor Jesus Cristo, só vai nos tornar mais maduros, mais preparados para aquele dia. Nós estamos sendo moldados. A Bíblia fala que Jesus aprendeu pela obediência. A obediência dele foi pelo seu sofrimento. Aprendeu a obediência pelo sofrimento. A cada dia eu e você estamos nos tornando pessoas mais obedientes por causa do sofrimento. É o sofrimento que nos torna mais obedientes. Então diga, obrigado, Jesus. 100 vezes mais. E pode vir as perseguições também. Vocês estão entendendo? Então a recompensa, ela virá ainda nesta vida terrena, mas também depois na celestial. E outra coisa que o texto nos mostra é sobre a graça divina. Vejam aqui Jesus fala no versículo 31. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Então, aqui para evitar a busca desenfreada pelas recompensas terrenas, e essa é a preocupação de Jesus, de que os seus discípulos comecem a só buscar de uma forma descontrolada, de uma forma desenfreada, as recompensas da terra. Jesus então explica que o julgamento acerca de quem é merecedor, o julgamento não parte do homem, mas de Deus. Quem vai dizer quem é merecedor não é o homem, mas Deus. Jesus começa a explicar que quem produziu, quem vai determinar que quem produziu é que vai chegar, que vai conquistar o reino de Deus, não são os homens, mas é Ele que vai dizer quem produziu mais, na ótica divina. Muitas vezes, querido, eu e você olhamos uma pessoa e dizemos assim, olha, aquela pessoa tem produzido mais, porque ela tem feito mais. Mas na ótica de Deus, pode ser que não seja aquela pessoa. Por exemplo, quando as pessoas vieram ali entregar as suas ofertas no gasofilácio, Jesus estava ali, a Bíblia diz que chegou, muitos homens ricos lançavam grandes quantias ali, mas chegou uma mulher, uma pobre viúva, e com uma moedinha, duas, ela jogou no gasofilácio. Ele chamou seus discípulos e disse, essa mulher deu mais do que todos. Ou seja, Deus que determina quem produz mais, quem dá mais. Então, na nossa ótica, muitas vezes nós falamos que a quantia que determina, mas Deus não, é o coração que determina. E Deus também Jesus procurando evitar, como eu já disse, essa busca desenfreada pelas recompensas da terra, Ele vai falar quem chegou primeiro e não nós. Muitas vezes nós achamos que determinada pessoa é que vai chegar primeiro, mas nem sempre é assim. Queridos, você lembra do ladrão na cruz? Lembra do ladrão na cruz? Aquele ladrão era criminoso, tinha matado tantas pessoas, trazido tristeza para muitas famílias, pais, irmãos, Aquele ladrão, aquele homem foi ladrão, roubou tantos lares, trouxe tantos prejuízos financeiros para tantas casas. Aquele homem foi caluniador, ele fez muitas coisas de errado, tanto é que o crime dele foi o quê? Morte de cruz. A cruz era para criminosos, de uma grande, como é que fala? Não sei como é que fala isso, é uma palavra aí. Que ele era muito perigoso, queria usar uma palavra que faltou. Mas aquele homem ao lado de Jesus na cruz, ele voltou-se para Jesus e disse o quê?
Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele se arrependeu. E vamos dizer assim, querido, que 5 minutos antes de encontrar com Satanás, na festa que Satanás estava preparando para ele, já tinha encomendado o bolo, os doces, os salgados, a festa já estava preparada para aquele ladrão. 5 minutos antes, ele entrega a vida dele para Jesus e vai para o paraíso. Agora, eu tenho 31 anos de convertido, 31 anos e tantas lutas. Como eu li o salmista, algumas vezes na minha vida quase que meus pés se desviaram. Se não fosse o Senhor, quantas lutas para manter a fé, quantas dificuldades, quantos problemas. Aí de repente, daqui 20 anos eu parto para a glória, sou promovido. 51 anos de vida cristã, de luta, mas venci, cheguei lá. E quando eu chego lá, eu fico pensando, puxa vida, Jesus, eu falo com Jesus, não é certo, esse ladrão está no mesmo lugar, ocupando o mesmo privilégio que eu. Ele disse, a vida cristã dele se resume a 5 minutos, e a minha 51 anos, não dá nem para contar em minutos isso. Você está vendo como é que são as coisas? Muitas vezes nós avaliamos, nós achamos que o primeiro é aquele que tem mais tempo de casa. Mas Deus não pensa assim, querido. E eu quero ler para vocês Mateus, capítulo 20. Nós vamos ler aqui do capítulo 20 de Mateus, o versículo de 1 a 16. O reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas, que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isto é, 1 moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Então isso aqui foi por volta de 6 horas da manhã. Versículo 3. Às 9 horas, saiu outra vez, foi até a praça do mercado, e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse, vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas, e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e às 3 horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com outros trabalhadores. Eram quase 5 horas também da tarde, quando ele voltou à praça. Viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou, por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? E eles responderam, é porque ninguém nos contratou. Então ele disse, vão vocês também trabalhar na minha plantação. No fim do dia, ele disse ao administrador, chame os primeiros trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde, receberam 1 moeda de prata cada um. Então, os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais, pois eles também receberam 1 moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo, estes homens que foram contratados por último, trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo, debaixo deste sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles, escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por 1 moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a esse homem que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom para ele? E Jesus terminou dizendo, assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Então essa história mostra que um homem contratou várias pessoas para trabalharem no seu campo, e na hora de acertar, né, ele contratou desde a primeira hora, 6 horas,
e acertou um salário com aqueles homens, um determinado valor. E ao longo do dia ele contratou outros homens, 9 da manhã, meio-dia, às 3 da tarde, e finalmente 5 horas da tarde, ou 17 horas, 1 hora faltando para encerrar o trabalho, ele contratou alguns homens que estavam ali. E na hora do pagamento ele deu o mesmo valor que ele tinha dado àqueles que trabalharam 1 hora, ele deu o mesmo valor que ele tinha combinado com os primeiros. E esses acharam ruim, questionaram a atitude daquele homem, mas ele disse: o dinheiro é meu, eu estou sendo justo com vocês, eu estou pagando o valor que eu combinei com vocês. Essa história ilustra a graça de Deus, a graça de Deus sobre minha vida, a graça de Deus sobre você, a graça de Deus que recompensa a cada um como bem quer. Diga a pessoa para o seu lado: esta história ilustra a graça do nosso Deus, que recompensa a cada um conforme bem quer. Queridos, há um versículo na Bíblia, que eu anotei aqui, 1 Coríntios 1:26, que diz assim: agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderosos, ou de famílias importantes. Querido, é hora de você lembrar de onde você estava quando o Senhor te chamou. A graça de Deus está sobre a sua vida. Aqui mostra que o último se tornou primeiro, porque ele foi alcançado pela graça de seu Senhor. E o primeiro tornou-se o último, porque estava firmado em seus próprios méritos. Então a salvação é um dom divino. Diga isso: a salvação é um dom divino. Diga isso: é um milagre, tanto para ricos quanto para pobres. Ela é fruto, então, da graça de Deus, que pode transformar corações. Aqui mostra neste texto que a renúncia dos valores terrenos pelos celestiais vai trazer para nós grandes recompensas ainda nesta vida e na vida futura. Mas temos que saber que virá as perseguições, ou seja, as perseguições presentes indicam que os reais valores a serem buscados não são os valores desta terra, mas são os valores espirituais. Que a nossa recompensa futura, ela estará baseada, sempre baseada, no julgamento de Deus. E o Senhor te encontrou. Você estava indo para o inferno sem Deus e sem salvação, e a graça de Deus te alcançou, o amor de Deus te alcançou, a misericórdia do Senhor te alcançou. Sim, você era um perdido pecador, mas agora você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Você tem tantos motivos para agradecer ao Senhor. Comece a agradecer então, querido, em nome de Jesus.